A Kyoto Animation é um estúdio de animação que não precisa de introdução alguma, ainda mais se você já viu meu vídeo de Clannad que eu soltei no começo do ano. É um grupo que nunca teve sequer um período de baixa desde seu estrelato nos anos 2000. E o fato deles trabalharem contratualmente lhe deu liberdade de só fazer as animações que desejarem, enquanto ainda apoiando artistas menores e faturando passivamente treinando seus próprios animadores e publicando light novels in-house. Eu ainda tenho que tirar um dia pra ver Keion. A má reputação da fanbase infelizmente me afastou. Eu costumo alternar entre Nichijou e Violet Evergarden sobre qual desses dois é meu anime favorito da Kyoane. Mas já que o título do vídeo é esse, eu acho que tá muito tarde pra voltar atrás e fazer um vídeo de Nichijou. Na verdade, é até difícil comparar esses dois além de boa animação e ter o mesmo estúdio, porque as qualidades deles são completamente diferentes. Enquanto Nichijou tá ali pra me fazer rir até doer a barriga, Violet tá ali pra me fazer chorar igual uma putinha até meu olho ficar seco e o ranho das lágrimas ir todo pro meu nariz. Drama é tão subjetivo quanto comédia, para ser sincero. Nós todos sentimos os mesmos sentimentos, mas o que provoca uma reação de risada ou tristeza não é igual pra todos, isso é óbvio. É fácil desmerecer Violet Evergarden como apenas um melodrama barato confeitado por um traço belo, mas ao ver os elementos contextuais da obra, podemos ter um apreço maior à mensagem e à execução que ela tem como um todo. Escrito por Kana Akatsuki e ilustrado por Akiko Takase, que eventualmente virou diretora da animação do anime, assim como no filme A Voz do Silêncio e na série de TV Frieren, Violet Evergarden foi publicado em 2 volumes e 13 capítulos entre 2015 e 2016, com suas sequências avulsas e histórias adicionais sendo compiladas e publicadas após o sucesso do anime em 2018 e 2020 em particular. Por ser uma pessoa privada, não se sabe muito sobre Kana Akatsuki, além de que ela ganhou o quinto concurso de escrita pela KyoAni com o manuscrito da obra, assim ganhando o prêmio de US$ 10.000, apesar de não ter nenhuma publicação anterior com 6 meses de preparação, graças à prática de escrever no seu tempo livre quando adulta. A escritora diz que sempre sonhou em ser uma romancista e publicou seu texto pela KyoAni justamente por ela ser uma fã muito grande do anime Clannad After Story quando saiu. Acho uma história bonita, sempre admiro quando autores abandonam a carreira estável para seguir suas paixões. É um risco que muitos têm medo de tomar justamente por saberem que as chances estão contra eles. Há um artista dentro de todos nós e ele só irá sair da sua mente se você se expor. Mas se expor e conseguir viver de sua arte são dois estados diferentes de existência. Muitos desejam o segundo sem mal conseguir fazer o primeiro. Então eu só consigo imaginar a surpresa da autora de não só ter ganhado, como ter virado um best-seller e o rosto da Kyoto Animation por muitos anos a vir. A light novel é até que bem diferente do anime, apesar dos conceitos serem similares, a execução do anime e as mudanças que a KyoAni fez no texto original vieram para o melhor. O texto chega a ser bem expositivo, algo comum do formato de publicação, mas o que chega a ser bastante exaustivo. Ainda mais se você decidir ler por uma tradução merreca feita no Google Tradutor, que é o caso do texto disponível na internet. A história também possui uma estrutura fora de ordem da light novel que não exatamente lhe beneficia. No anime, a Violet é introduzida logo no início para seu trabalho como escritora de cartas. Daí, então, indo para o seu trabalho viajando para conhecer seus clientes, enquanto mantém na mente do espectador algumas perguntas sobre a backstory da protagonista em mente que irão ser solucionadas eventualmente. Na novel, a Violet é quase que um personagem de fundo na sua própria história, apenas tendo foco no capítulo final e na metade da história, que é quando revelam sua backstory, porque aqui nós começamos com ela já trabalhando no serviço de bonecas de alta memória. Sem contar que começando com as histórias que, na minha opinião, já são as melhores que o anime tinha a oferecer, cria um pico bem cedo na história que faz o resto do trajeto parecer um vale por comparação. A Violet da novel também é um personagem com desenvolvimento bem mais limitado por essa razão. Muito do material do anime acabou sendo completamente original porque o arco da Violet a leva em uma direção na qual ela precisa se deixar ser vulnerável pelas transformações que o mundo faz com ela. E por vermos bem menos da progressão dela pela Violet não ser o ponto focal da história, sua conclusão acaba tendo bem menos peso e catarse. Há outras decisões que vêm para o pior, como a Violet lutar com um machado comicamente grande em um ambiente nada fantasioso, ela não ser oposta à violência e usar uma arma de fogo na novel, o que ameniza o voto de paz que a personagem fez ao dizer que não iria mais matar pessoas e viver como uma civil, e toda a parada do Major Gilbert estar vivo o tempo todo e estar escondendo a verdade da Violet ao contrário de no anime onde ele realmente desapareceu e portanto foi assumido como morto, fazer com que as histórias terminem de formas completamente diferentes. Mas aí eu estaria pulando a explicação da premissa. Não me pergunte por que o Major Gilbert se parece com o Goro Majima na novela, eu também não sei. Violet Evergarden se passa no país fictício de Leidenschaft. Eu diria que é o equivalente a algum lugar da Europa de nosso mundo real, mas geograficamente Leidenschaft é o equivalente animado do suco do Chaves, que é de tamarindo, mas parece groselha e tem gosto de limão. Apesar do nome ser alemão e a estética militar coincidir com a da Alemanha no período da Primeira Grande Guerra, assim como várias fotos usadas de referência para o anime serem de origem alemã,
O lugar em si tem uma área rural similar ao dos Países Baixos, e sua contextualização de ser um território que nunca passou muito tempo sem ser conquistado, ou por se envolver em guerras por conta de nações externas, também coincide com a história da Holanda. Mas aí vemos a Torre Eiffel e um shot da cidade de Leiden, somado que a Alemanha não ganhou a guerra e que territorialmente o lugar parece a Austrália. E quer saber, eu desisto de fazer sentido de onde esse lugar é. Eu teria ignorado a ambientação desse lugar se não tivesse posto tanto foco nele, para ser sincero. É um país fictício feito por uma japonesa, eu sei que não precisa ser historicamente verídico, mas uma Alemanha que ganhou a Primeira Guerra tem implicações curiosas. Eu faria uma piada sobre a personagem principal ser uma loira branca dos olhos azuis para implicar que Violet é uma obra de revanchismo alemão escrita por uma japonesa, mas eu já atraio esquisito demais na minha audiência sem o uso de apito para cachorro. Deixa essas piadas pro fã de Keion. Enfim, após o término da guerra, acompanhamos uma jovem estoica chamada Violet, uma criança soldado adotada pelo exército de Leidenschaft pelo Major Gilbert Bougainville, que após uma última missão que fez Violet perder seus dois braços, assim como seu mestre acabando desaparecido, deixa Violet sem um propósito em um mundo que agora está tentando superar o conflito que passou. Claudia Hodgins, sim, esse é o nome do cara, é um ex-tenente coronel do exército que abriu um serviço de caixa postal ao sair. E por não ter coragem de dizer para Violet que o Major Gilbert estava desaparecido, mente para ela que ele está apenas em uma missão, e o deixou encarregado de dar um futuro para Violet como uma boneca de auto-memória, enquanto ela erroneamente espera o Major voltar, não notando que essa tentativa de viver independente dele era na verdade para ver se ela superava sua morte e os acontecimentos da guerra. Mas o que são bonecas de auto-memória, você me pergunta? Bom, elas são escrivãs, copistas, assim como carteiras ou intérpretes, funcionando como um meio termo entre o remetente e o destinatário, usando os seus sentimentos. Podemos subestimar a facilidade de se comunicar com alguém do outro lado do planeta dos dias de hoje com a internet e a disponibilidade do WhatsApp ou do e-mail, mas antes disso, é difícil acreditar que as pessoas usavam o serviço postal para algo mais que receber a compra da Shopee deles. Na verdade, o nome boneca de auto-memória origina-se do criador dentro da história, Dr. Orlando, ter criado uma boneca para escrever para sua esposa novelista que havia perdido o ânimo após ter ficado cega, assim fazendo com que ela escrevesse vários best-sellers e trazendo popularidade ao nome, a ponto de criar um serviço em sua homenagem de mulheres bonitas que saem pelo mundo com a máquina de escrever para dar-lhes não apenas uma carta, mas uma experiência. Entre Violet Evergarden e Death Stranding, eu acho que rolou alguma coisa em 2019 no Japão para fazer os japoneses respeitarem mais quem trabalha com serviço de entrega, sabe? Enfim, máquinas de escrever. É estranho pensar que apesar de termos uma versão modernizada deste antigo aparato na frente de todos os computadores, subestimamos a importância da escrita e da habilidade de escrever quando é algo que a humanidade estava tentando acessibilizar entre diferentes civilizações desde antes do século XVIII. Uma curiosidade interessante que pode ter sido inspiração para a história das bonecas de auto-memória vem de Helen Adams Keller, a primeira mulher cega nos Estados Unidos a se formar em artes apesar de ser cega e surda desde os 19 meses de idade por uma doença, virando uma autora renomada e uma ativista na causa de PCDs no século XIX e XX. Bem, já dizia o Eminem. Associamos a taxa de alfabetização e a literacia de uma sociedade com quanto ela é capaz de absorver informação, pensar por si mesma, se expressar, assim como outras qualidades de vida que formam o índice de desenvolvimento humano. Isso é algo que tem uma ligação lógica desde as sociedades antigas, onde a filosofia socrática e toda a história da Grécia só teve a repercussão que teve porque conseguiram redescobrir a escrita e fazerem com que possamos saber do que pensavam, sem haver resquício do que o lugar um dia já foi. A leitura sempre foi um ato intelectual, por muito tempo sendo limitado pela classe nobre antes de ser democraticamente espalhada em escolas, fora do clero ou instituições laicas do ensino. As pessoas já foram pobres ou ocupadas demais para simplesmente saber ler uma placa ou saber como escreverem seus próprios nomes. Um sinal de que a conscientização gradual da humanidade como um todo só teve brecha para evoluir com o passar dos anos. Isso não é para dizer que alguém analfabeto tem menos valor como indivíduo do que um acadêmico. Os dois podem ter áreas de excelência de conhecimento inigualável em seus próprios termos. Mas nos olhos da sociedade, é muito mais fácil ignorar o analfabeto por seus registros de vivência serem mais perecíveis. Ainda assim, há uma grande diferença entre ler e saber ler. O Brasil, apesar de se orgulhar de um modesto 95% na taxa de alfabetização do censo mais recente comparado ao 86% mundial, ainda possui uma grande taxa de analfabetismo funcional. Você sabe ler e escrever, mas de que isso adianta se você não sabe interpretar o que produz ou consome? Não querendo soar junguiano pela milionésima vez nos meus vídeos, mas uma forma de ver se uma pessoa gosta ou não de pensar é justamente refletido nas suas atitudes ou nas obras que consome. Se seu tempo livre é gasto vendo futilidades que não te engajam intelectualmente com frequência, isso é um sinal de que você pode estar evitando conhecimentos novos procurando atividades onde você não pensa, ou onde pensam por você.
Não acho que eu estou dizendo que ligar a TV no Cidade Alerta ou abrir o TikTok automaticamente vai tirar pontos de QI do seu cérebro, porque inteligência não é igual Power Scale de Dragon Ball, onde quem tem um poder de luta menor é mogado toda vez com Negative Diff. Há fatores internos e externos de uma pessoa para considerar todas as suas competências e disposições mentais. Sua criação, sua escolaridade, sua retórica, o seu hábito de ler e escrever, o quão legível é sua letra, seu estado físico e emocional, assim como o tempo de preparação que você tem para realizar a tarefa que requer sua atenção e inteligência. Muito como o músculo precisa de exercícios, a mente também precisa ser desafiada para estar sempre se mantendo em aptidão. Porém, os exercícios precisam ser coerentes com a sua capacidade de abrir a sua mente. Você pode muito bem ter um bom hábito de leitura e ler vários livros diferentes, mas se você não internaliza o que você consome na sua digestão do texto, se você não engaja de um bom grado com a obra ao deixar o seu ego e seu viés de lado, você realmente pode dizer que leu alguma coisa? Se você desligar o cérebro e entrar no modo automático, qualquer atividade que alguém considera como intelectual pode facilmente virar apenas mais um dia, mostrando que a pessoa que vê 500 filmes com a bunda que passa na sessão da tarde enquanto trabalha pode ter a mesma capacidade de interpretação do cinéfilo que tem 3.000 filmes logados no Letterboxd. A cultura minimalista da catalogalização de mídias ofuscou um pouco a relação entre produto, produtor e crítico por dar a impressão de que, porque todo mundo pode escrever, todos têm a capacidade igual de escrita e comunicação de ideias, o que simplesmente não é o caso. Sim, tá no currículo escolar da sua escola pegar algum livro aleatório e fazer um fichamento sobre que mostra que você sabe escrever se você for forçado. Mas e quando você precisa escrever sobre algo do seu interesse? E quando você sente alguma coisa, mas não consegue comunicar bem? Se toda arte existe para expressar uma emoção ou uma mensagem, precisamos partir do pressuposto que nenhuma arte é criada de forma igual e que a crítica da arte é uma forma de arte por si só. Ou pelo menos é isso que eu digo para mim mesmo, para me convencer que eu não estou desperdiçando os melhores anos da minha vida com o que eu faço no YouTube para evitar uma crise existencial. Levando pelo meu exemplo, um bom crítico precisa suceder em vários fatores sobre sua crítica. Ele não pode ter o rabo preso para dizer o que pensa, mas também precisa saber usar as palavras certas para que articule de boa forma o que não só ele, mas pessoas de opinião similar entendam e concordam com a sua retórica e elaboração de forma que nem eles próprios teriam conseguido fazer por não terem tal capacidade. Por mais que os críticos tenham fama de carrascos quando uma take bizarra sai sobre eles são, no fim do dia, aficionados pelo tipo de mídia que falam sobre tanto quanto a audiência. Mas se ele sabe apreciar todas as formas de arte ou apenas procura o que agrada, é algo que só saberemos ao dar-lhe ouvidos. Mas como o raciocínio crítico é uma cobra de Ouroboros, haverão os críticos dos críticos, observando padrões e mantendo em xeque suas opiniões de forma que o crítico crie uma fidelidade na representatividade de sua audiência, ou que pelo menos consiga explicar o que pensa para pessoas de fora sem soar alienante. Porém, seja pelo padrão mais elevado de crítica cultivado por ser crítico, ou porque expor suas opiniões naturalmente irá criar alguns inimigos, qualquer produção artística de um crítico fora de sua área de competência tende a ser recebida com acidez muito maior do que se fosse apenas um desconhecido lançando música por paixão, pois, pasmem, saber criticar arte não automaticamente ele faz um artista competente no ramo em que critica. Eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre o quão decepcionante eu acho BioShock Infinite, não só como um jogo próprio, mas comparado à sequência de um dos meus 2 FPS favoritos. Mas eu não saberia porra nenhuma sobre como dirigir um videogame daquela escala, eu sequer sei programar. Eu me acho um bom escritor, eu tenho confiança que faço bons vídeos e ensaios, mas isso não quer dizer que eu saberia fazer, por exemplo, um bom poema, boa peça, um bom enredo para um videogame. Eu posso tentar, mas é como dizer que um veterinário pode tentar operar um coração humano. Ele deve saber, tem alguma coisa em comum nessas duas áreas, mas tentar não é conseguir, só vai atrás do cara que tá melhor especializado para isso. É a mesma diferença do Galvão Bueno pro Neymar. O Galvão pode ter assistido milhares de jogos e saber apontar exatamente o erro que algum atacante precisaria consertar para poder melhorar sua posição de jogo no time. Não quer dizer que se você colocar o Galvão Bueno no lugar do Neymar em um jogo, ele vai conseguir aplicar sua sabedoria na prática. Isso não é hipocrisia. Muito pelo contrário, é consciência. No geral, acho que todo comunicador sente uma espécie de cornismo artístico por segurar a vela entre a relação do artista para o consumidor, explicando exatamente suas ideias, sem conseguir fazer o mesmo caso tentasse com suas próprias artes. Em suma, o Michael Jackson conseguiria fazer uma música genérica do Muzak, mas o Regis Tadeu nunca conseguiria fazer um álbum tão icônico como o Thriller. Essa parte sua agressiva deve ser porque foi proposital. Vai se fuder, Regis Tadeu. Eu não sei que cracker você fumou para achar um dos álbuns mais icônicos dos anos 80 medíocre. Mas não importa quantas vezes você repita essa opinião cansada, você tá sozinho nessa. Pode jogar fora todos esses vinis que você tem na sua casa porque você é uma farsa.
Esse vídeo ainda é sobre Violet Evergarden, caso você tenha esquecido. Se tem uma mensagem que Violet enfatiza é que ideias e sentimentos são difíceis de se capturar no papel, requerendo o auxílio então de uma terceira pessoa para falar o que você pensa melhor do que você consegue dizer ou escrever. Sentimentos são essas coisas efêmeras que mal conseguimos capturar com palavras. Apesar do mundo humano funcionar inteiramente na base da emoção, somos forçados a nos manter no mundo das ideias lógicas e fingir que tudo é resolvível desta forma. Porém, através da escrita podemos eternizar e potencializar opiniões, pensamentos, emoções, de forma que alcance um número exponencialmente maior do que se apenas falássemos com as paredes. Isso serve como um aprendizado incrível para a Violet, pois o motivo de ela ter entrado no serviço de auto-memória não foi apenas para se reencontrar em um novo propósito após o término da guerra, mas para descobrir o significado de suas emoções. O período de término da guerra não é bom nem para aqueles que venceram, pois os soldados que antes eram condicionados para matar em trincheiras sem distinção, agora são descartados na expectativa de voltar para um senso de normalidade sem nenhuma forma de auxílio para compensar o que viram, fizeram e presenciaram, forçados a virarem máquinas de matar por falta de opção, apenas para voltar à sociedade devastados de forma que mal conseguem compreender o que sentem. No caso de Violet, por ser uma órfã de guerra que foi instruída como criança soldado por anos, sua capacidade emocional é atrofiada por natureza. O Major Gilbert ensinou tudo a ela, desde a falar, obedecer, se comportar, mas nunca ensinou a pensar ou a sentir, porque isso é algo que ela tem que aprender por ela mesma. Com sua última ordem sendo para que Violet vivesse sem ele porque a amava, o Major só naquele momento percebeu que ele nunca havia ensinado para Violet algo tão básico quanto o que era o amor. Uau, uau, uau! Eu sei, eu tô reciclando essa piada do vídeo de Clannad, mas é mais forte que eu adoro essa música. Então vamos para a pergunta principal que Violet Evergarden faz como ponto de partida. Pense bem, o que é o amor? Na real, mesmo se a Violet tentasse aprender sobre o amor baseado apenas no que o Major ensinou, seria uma visão muito limitada do que o amor realmente é. Apesar da linguagem ter sido feita com o intuito de facilitar a comunicação para que possamos fazer mais do que gritos guturais para nos expressarmos, o amor tem significado diferente para diferentes pessoas. Por isso, um eu te amo em um momento certo pode mudar o significado e o rumo da sua vida, assim como também pode ser uma palavra vazia, completamente ausente de significado. Quantas vezes você já ouviu que era amado quando não era? Quantas vezes você já disse que amava quem hoje não ama? O que você já fez ou deixou de fazer por amor é uma pergunta difícil de se responder de forma curta porque nenhum amor é igual ou quantificável. Afinal de contas, ninguém ama sozinho. Ainda assim, todos almejam o amor porque a vida fica muito mais fácil quando você ama. Quando algo ou alguém te espera para alegrar o dia e a existência miserável que você tem, mas esperar que uma pessoa só possa suprir todas as suas necessidades emocionais é compreender muito pouco sobre si mesmo. O anime então excede em mostrar nos episódios seguintes os diferentes tipos de amor que podem ser recebidos, não só ao pertencer em um ambiente de trabalho, como conhecendo melhor seus clientes e suas situações. Mesmo não passando pelo que eles passaram, é uma lição de empatia. Entendemos a tristeza, a dor, a melancolia. Mesmo que o sofrimento não seja nosso, nós temos a capacidade de sentir o que as pessoas sentem só por nos imaginarmos naquela situação ou compreender a dificuldade de ter passado por aquilo. E como disse anteriormente, ela saber resolver problemas de outros enquanto ainda mantém o seu luto pelo Major mal resolvido não é hipocrisia, é o normal. No fim, todos nós somos mal resolvidos, mas temos um trabalho para fazer ou responsabilidades que tornam-se prioridades, nos forçando a deixar isso para lá. O formato episódico de Violet Evergarden ajuda a protagonista a se sentir gradualmente mais capaz enquanto acompanhamos a sua progressão. Com cada cliente atendido, é mais uma pessoa encontrando a paz em um ambiente diferente, mostrando que ela consegue aos poucos encontrar suas emoções após reprimi-las por tanto tempo, entendendo que não é uma arma, mas um ser humano. Também descobrimos um pouco do mundo e de Leiden Shafley na proporção que ela viaja como a Mary Poppins dos animes. E aproveitando que estamos falando de ambientação, vou falar o óbvio que todos já pensaram que é: meu Deus do céu, olha para essa animação! Ah, meu Deus, como é linda. A KyoAni já tinha uma boa reputação dado seus trabalhos passados, mas aqui é uma animação tão caprichada, tão super produzida, que é difícil não se emocionar apenas por ver a beleza passando nos seus olhos. Mesmo eu sendo do tipo que o TDAH me faz parar de ver animes ou dar alt tab de vez em quando, Violet estava sempre arrasando no quesito visual a ponto de eu não querer tirar meu olho da tela. É facilmente o anime mais bem animado de 2018 e mesmo 6 anos depois eu não diria que a animação piorou com o passar do tempo. Mesmo com personagens fazendo algo tão básico quanto apenas estarem conversando, a exposição descritiva do ambiente da Light Novel foi traduzida de forma detalhada com sucesso de forma que não ficasse exaustivo. E eles ainda fazem time-lapse dos cenários em quase todos os episódios. Meu Deus, eu tô sentindo meu pulso quebrar só de me imaginar tentando desenhar isso aí. A direção sonora também não fica para trás, com uma trilha sonora bastante relaxante e dramática onde precisa ser. Vendo o anime dublado em inglês, português e japonês, praticamente não há escolha errada.
Yui Ishikawa já é conhecida por fazer personagens estoicos que aprendem a lidar com a sua própria humanidade. Assim como Erika Harlacher não ser diferente com suas personagens mais sérias e estoicas. É refrescante ver Takehito Koyasu dublando um personagem calmo e que não é um vilão afeminado. Desde que ele interpretou Dio em Jojo, ele sofreu uma espécie de typecasting, quando ele na verdade tem um puta alcance, conseguindo ser sério e dramático em papéis sem necessariamente precisar da galhofa. Qualquer crítica que eu fizesse sobre esse anime seria sobre algo muito pequeno que não afeta a experiência ou a execução. Por exemplo, eu acho meio estranho a Violet como uma garota pequena sem estrutura muscular nenhuma, servir no exército estritamente masculino e não só se manter no nível dos soldados, como ser consideravelmente acima do padrão de combate e habilidade física deles. Acho que a suspensão de descrença seria menos se fosse um menino, mas mesmo com a história mudando muito pouco se fosse o caso, acho que o público-alvo diminuiria bastante se fosse um BL militar na pegada de um Banana Fish da vida. Há também toda a reviravolta do filme que lançou após o anime ter terminado sobre a Violet encontrar o Major e descobrir que ele está vivo para no final ficar com ele. A conclusão do personagem da Violet foi justamente lidar com o luto da perda dele e aceitar que ele ainda está vivo em seu coração e que ela vive para honrar suas memórias. Mas agora isso meio que é deixado de lado para ela ter um final feliz. Eu não sou contra isso porque acho que ela merecia um final feliz mesmo. Também não acho que vai contra o estabelecido porque ela aprendeu o significado do amor e também da própria independência em seu trabalho. Ela não está voltando para o Major por submissão ou porque é tudo que ela sabe, mas por decisão própria. É como diz o ditado: se você ama, deixe ir, e se ela voltar, ela é sua. O que eu sou contra é ela voltar para ficar com o Major, considerando a diferença de idade deles e o fato de que ele é praticamente a figura paterna da Violet, que cuidou dela desde criança. Mulheres e seus daddy issues. Tem outra menina com 14 anos que se casa com um príncipe adulto em outro episódio, e quando isso é acentuado, o anime responde sobre a indagação do relacionamento ser inapropriado ou não com não seria nem tão esquisito se a Violet fosse uma adulta na história. Ela já tem cara de uma, dado a aparência dela e como ela trabalha durante um período indeterminado de tempo sem nunca trocar de aparência, mas ela só tem 18 anos no final do anime. Pode até ser que na época essas diferenças de idade eram normais, mas considerando todas as mensagens que transcendem o tempo que os personagens se habitam, essa aqui fica incomodando como uma pedra no sapato. Ainda assim, eu consigo apreciar o essencial que Violet Evergarden põe pra frente como um todo. E é difícil desmerecer a obra dado o contexto na qual ela saiu. Eu sei que é pesado falar sobre eventos envolvendo mortes reais em um vídeo sobre anime, mas dado os temas de Violet serem exatamente sobre a determinação de se recuperarem de perdas e procurar a luz da esperança no fim do túnel eterno do sofrimento, para mim, associar um ao outro é inevitável. Em 2019, no dia 19 de julho, um acontecimento sem precedentes foi visto na sede da Kyoto Animation, onde um dos concorrentes da premiação anual de Light Novel da empresa, Shinji Aoba, teve um surto psicótico após ver similaridades em cenas de animes como Free, Tsurune e Keion com a das novas que ele havia publicado no concurso, acreditando que ele estava sendo plagiado. Ele então decidiu invadir a sede em horário nobre e atear fogo não só na construção, mas em si mesmo e em todos que estavam lá dentro, com um total de 36 mortos e 33 feridos pelo incêndio. Diversos animadores veteranos de próspera carreira futura profissional foram dizimados de forma desumana por algo tão insignificante quanto uma paranoia de plágio. E apesar do responsável por isso ter sobrevivido para ser responsabilizado pela lei, as vidas que ele tirou não poderiam voltar com o julgamento dele. Obviamente, muitas coisas mudaram na sede da Kyoto Animation após o ocorrido. Produções tiveram que ser adiadas, staffs realocados ou aposentados, e havia o risco iminente da empresa fechar após isso. Mas qual foi o projeto que havia sido terminado coincidentemente um dia antes do ocorrido? Violet Evergarden, o filme da boneca de alta memória. E apesar do incêndio e a pandemia do Covid adiar o último longa-metragem de ser lançado, ele ainda foi um sucesso crítico e de bilheteria. Uma obra que manteve a KyoAni em pé, não só financeiramente, mas como emocionalmente, sendo simbólico para a catarse de pessoas que, assim como as cartas da Violet, não encontrariam outras formas de se expressarem sobre seus sentimentos. E tanto na arte quanto na fala, esse é o poder das palavras que foi entregue em Violet Evergarden.